Romanos capítulo 8. Até o versículo 17. Aquela leitura alternada, né? Assim como estiver a irmã Cátia e a Luzia estão chegando. 1 a 17? Do 1 ao 17, isso, capítulo 8, do 1 ao 17. Você não lê a versão, pastor Bruno? Oi? A minha versão é aquela que eu li, né? Pode ser, pode ser. Inclusive a gente hoje vai falar sobre versões. Romanos capítulo 8. A partir do verso 1, uma carta pode começar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei Isso é na sequência. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei, do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. porque o Espírito. Não vai ela. Sou eu? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e a paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Isso, agora o próximo versículo não fala. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pode ler ali para você. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E eu vou ler o 15. Porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Irmã Cátia, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Vamos lá. Vamos começar a aula de hoje com uma pergunta bem polêmica em relação à salvação. Eu queria saber de vocês, que a gente não precisa fechar essa questão aqui, mas eu vou citar alguns textos bíblicos que corroboram, com a minha visão a respeito da salvação. A salvação, ela pode ser perdida? Sim.
cristão pode perder a salvação? Se cair no pecado, Se cair no pecado? se cair em pecado, não perde a salvação, vai para o inferno. Não é assim? Não perde. Eu acho. É complicado, porque isso vai nos dar base em duas linhas. Né? Tem pessoas que olham que não se perde a salvação até pela linha do filho pródigo. Ele nunca deixou de ser filho, apesar de ter sido afastado. E quando a pessoa ela tem um novo nascimento, né, que eu acho que é a base do estudo que o senhor está passando, ela nunca se afasta, ela nunca vai perder a salvação, embora sabemos, como o senhor falou na semana passada, que nós deixamos de viver no pecado, mas pecamos. Então a gente não perde a salvação, pessoas usam essa linha. Mas eu vejo, aí também concordo com quem falou sim, que se nós abandonarmos a nossa caminhada, a nossa trajetória, que eu acho que é isso que a irmã quis colocar, voltarmos para se você não se arrepender a tempo, isso, né? Isso. Aí nós realmente perdemos essa salvação porque nos afastamos, né? Como foi dito na outra aula aí, cada vez que nós pecamos, nos afastamos nós de Deus. Então eu escuto muito falar essas duas linhas, né? Eu acho que tem pessoas aí que pregam muito isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aí eu entendo esse ponto de vista que eu coloquei primeiro. Quando a pessoa tem um novo nascimento, ela nunca vai se afastar. É o que Jesus está botando para Nicodemos, né? É necessário vos nascer de novo. Porque quando você nascer de novo, você vai viver uma vida para Cristo. Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí vejo também a linha das outras pessoas que falam isso. Se a pessoa largar, perde a salvação. Isso, inclusive, uma vez até me perguntaram, mas pastor, digamos que a pessoa esteja certinha na presença de Deus e ela se desvia, comete um pecado, se afasta, e aí morre exatamente naquele período em que ela se afastou. Não perderia a salvação? Bom, a gente vai responder no final. Mas e aí, alguém mais tem algum comentário, alguma dúvida sobre isso? A pessoa reconhece o Senhor como o Senhor da sua vida, né? Se batiza, né? Aí começa a caminhar, depois ele se afasta. E vai, né? No pecado, vivendo lá no mundo, né? Deus aí de pecado, né? E vem que o Senhor vem buscar a igreja dele, arrebatar a igreja dele. Como é que fica essa pessoa? Uma outra questão, o arrebatamento, né? Será que essa pessoa vem no arrebatamento? Essa pessoa já se reconheceu, se batizou, andou na caminhada com Jesus um tempo, né? No caso, aqui na igreja. E depois se afastou, aí foi para o mundo, viver as coisas do mundo, né? Vivendo as coisas do mundo e chega ao Senhor para arrebatar a igreja dele. Nesse momento, como é que essa pessoa vai ficar, o caso dele, essa dúvida, né? Eu quero tirar. Tem alguns pastores que pregam sobre predestinação, né? Isso, já é uma outra linha, né? Tem um amigo que ele se agarrava muito nas pregações de um pastor que pregava sobre isso, uma vez salvo para sempre. Inclusive ele está afastado, eu fui falar da Bíblia com ele, fala da Bíblia não, porque ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse também, né? E ele falou para mim assim, eu falei, poxa, você tem que voltar para a igreja, até hoje eu falo, eu não vou voltar para a igreja, cara. Poxa, o sacrifício de Jesus foi em vão para mim? Eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus. Eu fiquei sem tempo de falar para ele. Então, olha o pensamento dele. Só que só um detalhe. Uma vez salvo, salvo para sempre, não é predestinação, não. É uma outra linha. Predestinação diz que a pessoa já está destinada a ir para o céu ou para o inferno. Sim. A pessoa não há escolha, né? Deus quem escolhe. E ele falou que ele já estaria salvo, né, por Jesus, então não precisava voltar para a igreja. Esse é o pensamento dele. Eu acho que o Evangelho, né, se voltar para as coisas de Deus, eu acho que aí quero ouvir o Senhor, né? Esse é o meu pensamento. Eu acho que ele estava tá fora da salvação. Meu pensamento é esse. Fora da salvação. Isso aí. Tem alguns textos bíblicos que falam sobre esse assunto. Quer ver? Mateus 24, 13. Jesus fala da perseverança. Quem achar pode ler. Mateus 24, 13. Isso. Outra pessoa aí abre em Apocalipse 2,7 e Apocalipse depois 2,11. Vamos ler esses três textos.
Mateus 24, 13, Apocalipse 2, 7, Apocalipse 2, 11. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Foi o que Jesus falou. Agora, Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça, e que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei que o alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor. Então, todos vão vencer? Não. Mas os vencedores dar-lhe-á que ele coma do fruto da árvore da vida que estava no jardim do Éden, que daria a eternidade ao ser humano. Vamos lá, próximo. Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então a gente tem que lutar para vencer, não é isso? Apocalipse, lê ainda, 2,17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. E por último agora, Apocalipse 2,26. E ao que vencer, e tiver guardado as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Guardar as minhas obras até o fim. Todos esses textos, a gente lendo eles, só eles, a impressão que a gente tem é que a salvação depende da perseverança, não é isso? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E também de vencer. Aquele que vencer comerá do fruto da árvore da vida, né? Terá poder sobre as nações, como o Apocalipse fala em todas as igrejas que são em todas as cartas que são direcionadas às igrejas, aquelas 7 igrejas, né? Jesus sempre falando a respeito do vencedor, ele será recompensado. Mas vamos lá agora em 1 João 2,19. 1 João 2,19. Pode ler, pastor? Pode. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 1 João? Não? Desculpa. Ih, mas li tudo errado. Desculpa. 1 João 2,19. Estava no Pedro. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, permaneceriam conosco. E se manifestasse, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Lê o finalzinho. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Não são todos de nós. Heloísa, lê para a gente agora o capítulo 5 de 1 João 4, 5, versículo 4 e 5. Versículo 1 João 5. 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sim, pode continuar. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então nós temos outros 2 textos, né? Um dizendo que as pessoas que saíram do nosso meio saíram porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, nunca teriam saído, né? Ou teriam permanecido no meio de nós. E esse outro texto fala que todo aquele que é nascido de Deus, lê de novo, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bom, quando a gente fala sobre perseverar até o fim, quando a gente fala que aquele que vencer será recompensado, no primeiro momento a gente tem a impressão de que a Bíblia está condicionando de que aquela pessoa, se perseverar e se vencer, ela será salva.
Mas existe algo por trás dessa vitória, dessa perseverança, que seria exatamente aquele primeiro ponto de vista que o pastor Anderson apresentou a respeito do novo nascimento. O que acontece com o novo nascimento? Nós recebemos de Deus uma natureza espiritual que é superior à carnal. Nós recebemos de Deus algo que é mais forte do que o pecado. E recebemos também o Espírito Santo de Deus em nossa vida. E lá em Romanos capítulo 6, verso 6, a Bíblia fala que o corpo do pecado foi desfeito. E quando a gente olha essa figura da morte, que a gente até comentou na aula passada, né? A partir do momento que nós morremos para o pecado, não existe mais como voltar para ele, porque morreu, acabou. E a Bíblia também fala lá em Romanos 6,6 que o corpo do pecado foi desfeito, ou seja, uma pessoa quando morre, o corpo dela se desfaz, vira pó, então não tem como mais essa pessoa voltar ou fazer qualquer outra coisa. Então quando a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 6, verso 6, que o corpo do pecado foi desfeito, é porque aquela estrutura, aquela natureza carnal que leva ao pecado, ela foi desmantelada pelo poder da cruz. E ainda que a gente venha, às vezes, a pecar, a tropeçar, isso não quer dizer que em nenhum momento exista a possibilidade da gente voltar a ter aquela velha vida que nós tínhamos antes. E nós até relembrando que nós falamos na aula passada, que uma pessoa que está morta, ela não pode ser mais condenada pelos crimes que cometeu. E a gente até brincou, né? Ninguém vai ver no jornal de domingo de manhã uma matéria lá. Por exemplo, esse Lázaro aí, né, que está aí na mídia, né, como esse maníaco que estão perseguindo, se matarem ele, ninguém vai poder condená-lo à prisão, porque morreu e acabou. Ninguém vai ouvir dizer, Lázaro foi condenado a 30 anos de cadeia, né, após ter sido morto em troca de tiros. Então, da mesma forma, aqueles que morreram para o pecado, eles não podem mais ser condenados por causa do pecado. A obra que Jesus fez foi completa, Ele nos fez morrer para o pecado para que nós não tivéssemos que ser condenados à morte e ao inferno por causa do pecado. E aí, como é que isso daí fica mais claro? Lá em 1 João também, quem achar pode ler, capítulo 3, verso 4 e depois o verso 9. 1 João 3, versículo 4 e 9. Qualquer que comete pecado transgride também a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então ele perguntou Nicodemos. Não, é 1 João. 1 João? Isso, você está no Evangelho. 1 João 3. Deixa eu ver aqui. Pode ler. Não, vamos ler do 3 até o 9. Pode ler todo ele, você. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Continua? Isso, pode ler. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Bom, essa tradução que a Luzia leu, ela deixa a gente meio confuso. Está dizendo aqui que quem é nascido de Deus não peca. A gente, em algum momento, é possível a gente não pecar? Assim, passar a nossa vida inteira daqui para frente sem pecar? Não. Então vamos ver outra tradução? Essa daí é uma deixa para a gente falar sobre um tema, abrir um parênteses e falar sobre algo bem interessante. Uma outra tradução, versículo 6.
1 João também? 1 João Todo também. aquele que permanece nele não vive no pecado. Opa, olha a tradução diferente. Ela diz, na leitura da Luzia, falou que quem permanece nele não peca. Na dele já diz não vive no pecado. Existe uma diferença muito grande entre pecar e viver no pecado. Continua. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conhece. Agora lê o versículo 9. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é da divina semente, ora esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha só, essa tradução dele está mais correta do que a tradução da Luzia. E aí a gente precisa entender o seguinte: o Novo Testamento ele foi escrito em grego. A língua grega é uma língua riquíssima que o português não consegue acompanhar. É muito mais rica do que o português. Então, a Bíblia não tem falhas, mas quem traduziu a Bíblia às vezes erra. Por quê? Por exemplo, vocês imaginem a pessoa pegar o grego e traduzir o Novo Testamento todo. Uma hora ela vai interpretar uma palavra, ela não vai entender direito. Então, o estudante de teologia, o que ele tem que fazer? Ele tem que ler várias versões para entender o texto, como a gente fez agora, porque senão a gente fica confuso. E a tradução correta, de acordo com o grego, não é que aquele que está em Deus não peca, mas não vive pecando. O verbo ali é não viver pecando. Quer ver uma coisa interessante? Só abrindo um parênteses. Lá em Mateus 16, 18. Depois a gente volta para esse assunto, só para a gente entender um pouco aqui dessa questão do grego. Mateus 16, 18. Esse texto aqui, a Igreja Católica fez uma confusão terrível com ele. Mas porque eles ignoraram, propositalmente, é claro, o grego. Quem achou pode ler, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos lá. Jesus, quando estava falando com Pedro, ele disse o seguinte: Pedro, tu és pedra, que é Petros. A palavra grega para pedra, existem 3 palavras gregas para pedra. Olha como é que o grego é rico. Existe Petros, pedra e litos. Litos a gente conhece o aerolito, né? Uma pedra espacial. Então, 3 palavras para designar a palavra pedra. No português é só pedra e acabou, não tem pedra. Então, no masculino, né, Petros era o nome de Pedro, que significa pedra. Aí Jesus fala assim para ele: Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra, falando dele, que aí já muda, a palavra agora é Petra, que significa grande rocha, ou seja, sobre mim, Jesus, sobre essa grande rocha que sou eu edificarei a minha igreja. O que a Igreja Católica fez? Ela pega esse texto aqui e diz o seguinte, no português, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica diz que essa segunda pedra a qual Jesus se refere é Pedro. Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Eles usam esse argumento para dizer que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Só que Jesus, quando falou que edificaria a igreja, não falou que seria edificada sobre Pedro, mas sobre ele. E no grego fica claro isso, no português não, mas no grego sim. Então, eles ignoraram essa diferença porque, né, surgiram as heresias aí, como a gente falou, ao longo dos séculos na Igreja Católica, e eles interpretam, eles colocam de acordo com como lhe convém. E se eles se realmente fôssemos acreditar que Pedro seria o primeiro Papa, o apóstolo Paulo não diria, por exemplo, que Pedro levava com ele uma mulher crente, Pedro era casado. O nome, por exemplo, católico apostólico romano só surge no ano 300 depois de Cristo, durante o Império de Constantino,
quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado, e aí várias pessoas ingressaram no cristianismo não porque se converteram, mas por conveniência, porque era a religião oficial e havia um privilégio para os cristãos. É aí que surge a Igreja Católica, incorporando, com essas pessoas que chegaram de diversas religiões, sem se converter, incorporando as heresias ao longo dos séculos que hoje existem na Igreja Católica. Então, nesse texto aqui que foi lido, o grego diz exatamente o seguinte: aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado, porque existe o pecado e a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é a prática do pecado, é o hábito, é aquela pessoa que pega sem se incomodar, ela vive naquilo ali, e aquilo não incomoda ela, então é um estilo de vida. A iniquidade é estilo de vida. Nós não somos iníquos, nós não vivemos na iniquidade. Às vezes a gente peca, mas a iniquidade não é para o cristão que nasceu de novo. Por quê? Porque a semente de Deus nele, diz aqui em 1 João muito claro, a semente de Deus nele não permite que ele continue pecando. A gente erra, mas logo vem aquele mal-estar, aquela sensação ruim: meu Deus, eu não podia ter feito isso, nem onde eu estava com a cabeça, me perdoa. Agora, se você vê um cristão na igreja há anos, vivendo uma vida de pecado sem se incomodar, ele não nasceu de novo. Isso é um ponto muito sério que a gente precisa estar discutindo, porque Jesus ele falou exaustivamente sobre isso. Quer ver uma coisa? Lucas 22, do 31 ao 33. Lucas 22, do 31 ao 33. Olha o histórico de Pedro. A gente está falando de Pedro aqui, né? Pedro, se a gente for ver o histórico dele, largou tudo para seguir a Jesus. Foi isso ou não foi? Saiu com os 70 discípulos, porque teve um momento em que Jesus, no seu ministério, ele começou a treinar os seus discípulos e apóstolos. Ele mandou eles de 2 em 2. Ele falou: olha, vocês vão pregar, vocês vão de cidade em cidade. E aí, quando eles voltam admirados. Eles dizem assim: Senhor, até os espíritos malignos se nos submetem. Jesus, sabendo que alguns ali não estavam salvos, ele diz assim: olha, não fiquem impressionados porque vocês conseguiram expulsar demônios, não. Antes, vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito nos céus, porque Jesus sabia que tinha gente ali que não estava salva. E um deles, sabe quem era? Pedro. Cortou a orelha do soldado, falou que ia morrer com Jesus, declarou que Jesus era o Filho de Deus. Quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou, Primeiro Jesus fala: o que as pessoas estão falando a meu respeito? Aí depois que eles mencionam o que as pessoas falavam a respeito de Jesus, Jesus diz assim: mas eu quero saber de vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. O Pai já tinha revelado a Pedro que Jesus era o Filho dele. Então Pedro curou, expulsou demônio, falou que ia morrer com Jesus, acreditava, tinha fé que Jesus era o Filho de Deus. Mas olha o que diz Lucas 22, 31 ao 33. Quem achou pode ler. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás te pediu para vencer a andar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te convertes, confirma a teus irmãos. Ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha só, duas coisas aí nesse texto. Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Dá para imaginar isso? Um homem que curou, expulsou demônios, sabia quem era Jesus, estava ao lado de Jesus, que não era convertido. E não sabia disso, porque ele fala assim: eu vou morrer contigo se for necessário. Ele era ignorante a respeito da própria condição espiritual dele. Então hoje, trazendo isso para a nossa aplicação, a gente vai ler outros textos aqui para a nossa realidade. O grande problema hoje das igrejas evangélicas não é perder a salvação. São pessoas que estão no nosso meio, mas que nunca nasceram de novo. Pessoas que têm às vezes autoridade sobre demônios, pessoas que são usadas por Deus, pessoas que têm fé, que conhecem Jesus,
mas que em algum momento da trajetória, olha o que Jesus falou para Pedro. Jesus tinha um discernimento do mundo espiritual. E ele diz assim: Pedro, Satanás quer destruir a tua fé, ele quer te tirar da minha presença, porque você ainda não se converteu. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter de verdade, fortalece os teus irmãos. Então Satanás, ele mira, né, todo mundo da igreja. Mas ele especialmente está mirando quem não nasceu de novo, porque ele sabe que se ele conseguir tirar aquela pessoa da igreja, ele vai impedi-la de continuar naquele processo que vai levá-la a um novo nascimento. Porque qual é a característica de um bebê que está para nascer? Ele não passa por um período de gestação? Muitos bebês morrem antes de nascer. E eu acredito que muita gente na igreja morre antes de nascer de novo, não chega a nascer de novo, porque ao longo da caminhada se perde. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Outro texto, Lucas 8,13. Aliás, Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Quem achou pode dizer. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Olha como é que o finalzinho do texto concorda com aquilo que o irmão Timóteo leu. Apartai-vos de mim, vocês que pecaram, vocês que pecam, não, vocês que praticam a iniquidade. Mas, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, fizemos isso, aquilo, curamos, estávamos na igreja, éramos membros. Não vos conheço. Quem conhece a Jesus, quem nasceu de novo, não vive na prática do pecado. A pessoa pode passar anos dentro da igreja sem se converter e ter uma vida dupla. Na igreja ela é uma coisa, mas lá fora ela vive na vida do pecado, e isso não a incomoda. E aí entra a parábola do joio e do trigo, porque tem muita gente que parece trigo, mas é joio. Isso daí é sério. Aí, continuando, né, Lucas 8,13. Pode ler. E os que estão sobre pedra, estas são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo de tentação se desviam. Isso aí. Então, na parábola do semeador, a gente tem 4 sementes, né? 4 sementes. A primeira delas cai à beira do caminho. E aí é aquela pessoa que ouve a palavra, mas a Bíblia diz que o inimigo vem e tira a palavra do coração da pessoa. A segunda semente cai no meio das pedras, que foi essa que ele deu. E aí ela nasce e a pessoa, né, por um tempo, ela fica na presença de Deus, mas quando vem o tempo da aprovação, a raiz não é profunda, e ela crê só por algum tempo. Então tem pessoas que vão crer em Jesus por algum tempo, mas que depois vão apostatar da fé. Por quê? Porque só a fé, agora é que entra uma questão que a gente vai ler, só a fé pura e simples não é suficiente para salvar a pessoa. E não é bobagem que eu estou falando, não, vou mostrar isso para vocês no livro de Tiago. Só a fé não é suficiente para salvar uma pessoa. Por quê? Aí, né, continuando aqui, a pessoa recebe a palavra de Deus, mas é de pouca duração. E quando vem o calor das tribulações, ela se afasta da presença de Deus. Tem aquela semente que cai entre os espinhos e a outra que dá muito fruto, né? Aí, vamos lá. Agora, Tiago. Não foi lido qual? Mateus, né?
Lê também. Lucas 8:13. Lucas 8:13. Agora, Tiago 2, 19 ao 26. Tiago 2, 19 ao 26. Pode ler, quem achou pode ler. 29 ao 26? Isso, Tiago 2. 19, né? 19 ao 26. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha como é que Tiago começa falando a respeito da fé. Você acredita em Deus? Ele é até irônico, né? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Então, crer em Deus não significa nada, porque até o diabo crê também. Aí ele continua. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a Escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé vazia, sem uma atitude, ela é morta. E aí ele cita o exemplo de Abraão. Se a gente for ler o relato de Abraão, quando ele sacrifica Isaac, lá em Gênesis capítulo 22, o relato é exatamente esse. Que ele sobe com um garoto no monte, e aí ele coloca o garoto sobre o altar, e quando ele vai sacrificar Isaac, o anjo brada: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus, né? E porque não me negaste o teu filho, teu único filho. Isaac representava aquilo que Abraão mais amava. E ele teve a capacidade de conseguir abrir mão daquilo que ele mais amava, colocando Deus acima. E aí, naquele momento, aqui Tiago fala que nesse momento Abraão foi justificado pela fé. Mas se a gente olhar a trajetória de Abraão, ele teve momentos em que ele agiu pela fé também. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, Deus não falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que te mostrarei. Abraão saiu. Foi um ato de fé, mas ele tinha sido justificado até agora? Não. Quando ele foi justificado, quando ele conseguiu abrir mão daquilo que ele mais amava, do seu maior sonho, que era ter um filho. E ali, naquele momento, ele é justificado. E só depois de Abraão tentar sacrificar Isaac, aparece o cordeiro que ele sacrifica no lugar do seu filho. O cordeiro não apareceu antes, o cordeiro aparece depois que ele dá aquele passo de fé. Então, qual a aplicação espiritual que isso traz para a gente? Jesus, o Cordeiro de Deus, ele só se apresenta para ser sacrificado por nós. O sacrifício dele só é válido quando a gente consegue dar um passo de fé e colocar Deus acima de todas as coisas. E é nesse momento que acontece o milagre do novo nascimento. E a gente tem o exemplo do jovem rico, que aí o jovem rico vai até Jesus. E aí Jesus fala, né? Ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu tenho guardado os mandamentos. E olha o que a Bíblia diz: Jesus o amou. Mas Jesus sabia que o apego dele era o dinheiro. Ele estava apegado ao dinheiro, acima de Deus. E Jesus fala assim: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí a Bíblia diz que ele se entristece, vai embora e ele desiste de Jesus porque ele colocava o dinheiro acima de Deus. Então tem muita gente que está na igreja cumprindo os mandamentos de Deus, que Jesus ama, mas que no final vai para o inferno, porque não consegue colocar Deus acima de todas as coisas, porque ainda o seu coração está dividido, ainda está com o seu coração preso nas coisas do mundo, coloca algo ou alguém acima de Deus, e só Deus conhece o coração.
Então, o milagre do novo nascimento acontece a partir de uma decisão que parte de nós. É Deus quem salva, é o Espírito Santo quem nos regenera, mas a gente tem que dar o passo, e o passo de coração. Não é da boca para fora, não é simplesmente acreditar em Jesus. Não é, como nos diz aqui em Tiago, né? Você crê em Deus, você não faz nada demais disso. Não é ter até autoridade espiritual. Oi? Ah, sim. Já tem. Vou ter que sair mais cedo. Licença, pastor. Tá bom. Tá bom? Até a próxima, gente. Jesus, bom domingo para vocês. Então, não é como Pedro, né, que expulsou o demônio, curou, e que no final das contas Jesus fala: Pedro, você não está convertido. Então, quando é que o milagre do novo nascimento acontece na vida de um cristão? Como é que a gente tem a certeza de que uma pessoa está salva? Isso a Bíblia fala lá em 1 João também, que nisto é diferenciado os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que vive na prática do pecado não viu a Deus e nem o conhece. Então, quando é que eu sei que eu nasci de novo? É quando o pecado, eu não vivo mais aquele estilo de vida pecaminoso que eu vivia antes. Aconteceu algo diferente, mudou o rumo da minha história. Isso daí é uma marca que dá para diferenciar quem nasceu de novo e quem não nasceu. E no caso aqui de Abraão, ele só foi justificado, o cordeiro só aparece quando ele decide sacrificar o que é de mais valioso na sua vida. E aí às vezes a gente olha, né, para a igreja e a gente pensa assim: meu Deus, né, só Deus sabe quem está salvo e quem não está. E aí quando a gente fala do arrebatamento, eu creio no seguinte: Deus é tão misericordioso que aquelas pessoas que estão na igreja, que não nasceram de novo, quando a igreja for arrebatada, elas vão levar um susto, porque elas não vão subir. E aí vai cair a ficha delas, elas vão pensar: meu Deus, eu estou há tanto tempo dentro da igreja, eu nunca levei o evangelho a sério. Eu era duas caras, eu estava na igreja, mas eu vivia no pecado. E agora a igreja foi e eu fiquei. O susto que essas pessoas vão levar vai ser tão grande que elas vão se arrepender de coração. Naquela hora do desespero, elas vão se converter, mas aí vão ter que pagar com a vida, porque a Bíblia fala lá em Apocalipse, né? E vi a alma daqueles que foram degolados por amor a Jesus, por causa do seu testemunho, que não receberam a marca da besta, nem adoraram a sua imagem. Uma multidão vestida de branco com as vestes salpicadas de sangue. Foi a visão que João teve. Então tem muito crente que vai ser deixado para trás no arrebatamento para poder se converter. É melhor morrer degolado do que ir para o inferno. Né? Então, nós estamos vivendo dias onde temos que ter a consciência de que a igreja que a gente vê não é a igreja que vai subir. De que muito irmão, gente boa, amigo, que ama Jesus, né, que está sendo usado por Deus, vai ficar porque não nasceu de novo, porque ainda tem no seu coração, está em cima do muro, ainda não se rendeu, e só quem sabe isso é Deus, meus irmãos. A gente não tem como saber quem está em cima do muro e quem não está. Os anjos quiseram arrancar o joio, e Deus falou assim: não arranca não, deixa que eles vão ser arrancados no final dos tempos, na colheita, para que arrancando o joio não venha também o trigo. Então, Deus deixa a pessoa, né, e a pessoa continua ali no meio, né, dos salvos, e Deus queira que tenha uma oportunidade ao longo, né, dos anos, de ouvindo a palavra, nascerem de novo. Estão sendo gerados, né? E infelizmente muitos não completam, né, esse tratamento que Deus está fazendo nas suas vidas. Muitos ficam pelo meio do caminho. Olha o que João falou, o primeiro texto que nós lemos, né? 1 João 2,19. Saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido, nunca teriam saído do meio de nós. Aí entra uma outra questão. Então, quem se afasta da igreja é porque nunca foi salvo? Nem sempre. Porque às vezes a pessoa saiu da igreja por uma decepção com a liderança, porque ela não é madura na fé, porque ela não consegue ainda lidar com determinadas questões espirituais da igreja, por ser um menino. E aí ela, né, entra na igreja, leva uma pancada e se decepciona e se afasta, mas aí ela nasceu de novo, ela não consegue ficar longe do povo de Deus. Ela passa até um período fora, mas ela vai para uma outra igreja.
igreja, ela continua na presença de Deus, a gente não sabe o coração da pessoa. Então também não dá para dizer que todo mundo que se afastou da igreja é porque nunca foi salvo. Às vezes a pessoa é salva, mas ela está mal, né? Está doente espiritualmente, está passando por um momento difícil na vida. E aí, para finalizar, 1 João 4, 9, 10 e 14, 21. Isso. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiação pelos nossos pecados. Caridade, né? Algumas traduções é amor, que é a palavra mais correta. Então, o amor de Deus é manifestado a nós, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí lembra a gente também, pastor, do 14 ao 21. E vimos e testificando que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é a caridade, e qualquer que está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que o dia do juízo tenhamos confiança, porque qualquer que ele, somos de nós também deste mundo. Porque qualquer que ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e que a pena não é perfeita em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Gente, o versículo 18 fala de um aspecto muito interessante da salvação. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E o medo pressupõe castigo. Então, por que às vezes eu tenho medo? Porque eu penso que eu vou ser castigado. E aí, eu vou falar assim do meu testemunho pessoal. Eu, durante muitos anos, tive dúvidas a respeito da minha salvação. E isso me causava medo e tormento. Porque ao mesmo tempo que eu amava a Deus e queria servir a Ele, eu pensava, poxa, se eu vacilar, Deus me manda para o inferno. E eu ficava naquele conflito, né? Com aquele medo de perder a salvação, de morrer a qualquer momento, né? E até algumas vezes, um tempo atrás, né? Eu lembro que eu trabalhei numa companhia aérea, de vez em quando eu viajava de avião. E quando começava aquela turbulência, né? Eu lembro até que uma vez a gente pegou uma turbulência de Caxias do Sul para Congonhas, que foi tão violento, que quando o avião pousou em Congonhas, o PS parecia que tinha sido gol do Brasil em final de Copa do Mundo. Não teve um que não gritasse, né, aquele grito de alegria. Tipo assim, conseguimos pousar vivos. Então, eu passei por muitos desses sufocos, e aí eu ficava lá quietinho, né, confessando, tentando me lembrar de todos os meus pecados, e confessar a Deus, que eu pensava, bom, se esse avião cair, pelo menos eu não vou para o inferno, né? Mas, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que, até estudando a respeito do novo nascimento, que aquela pessoa que nasceu de novo, a própria Bíblia fala, né, aquele que começou a boa obra vai terminar. E aí eu penso até no seguinte, se uma pessoa salva, ela estiver vivendo uma vida de pecado, se ela estiver vivendo uma vida de pecado, não, se ela estiver errado, o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas e que sabe a hora que cada um vai morrer, antes daquela pessoa morrer, ele vai convencer, ele vai mostrar, olha, você está errado.
eu acredito que Deus não vai permitir que aquela pessoa morra no pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos direciona. Imediatamente quando a gente peca, ele fala conosco. Então hoje, eu não tenho mais esse medo de perder a salvação, porque eu enxergo que a salvação não depende de mim. Jesus falou, o que é impossível para o homem é impossível para Deus, quando ele falava a respeito da salvação com os seus apóstolos. Porque eles chegaram nessa condição, eles perguntaram assim, Senhor, quem poderá salvar-se? Eles viram que a salvação era muito difícil. Ao ver aquele jovem rico, né, que amava Jesus, que guardava os mandamentos, que Jesus amava ele, ir embora e não conseguia a salvação. E aí eles perguntam, quem poderá salvar-se? Jesus diz, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Então a salvação, ela passa pelo impossível do ser humano. E por isso esse nosso sentimento de impotência. E às vezes a gente tenta compensar isso, tentando fazer as coisas certinhas para dar uma ajudinha a Deus para salvar a gente, mas não adianta. Por mais que a gente faça tudo certinho, uma hora a gente vai pisar na bola, uma hora a gente vai errar, a gente é cheio de falhas mesmo, e não adianta. A salvação é pela fé e graça. Graça é favor imerecido, é o que significa a palavra graça. Então eu parei de me preocupar em perder a minha salvação, porque eu entendi que essa obra não depende de mim, é o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo de Deus, no dia em que eu nasci de novo, não é o dia que eu levantei a mão e fui na frente não, porque eu fui nascido e criado na igreja e eu não era nascido de novo não. Eu demorei a chegar ao novo nascimento. Então o fato de ter sido nascido e criado na igreja não quer dizer nada. Quer dizer, então o dia que eu nasci de novo, que eu sinceramente não lembro quando foi, não foi o dia que eu me batizei, que eu me batizei muito novo, eu não era nascido de novo, eu me batizei com 9 anos de idade, mas eu, apesar de ter conhecimento, mas eu não tinha nascido de novo, tenho certeza disso. Não foi no dia que eu me batizei, não foi no dia que eu fui à frente, levantei minha mão, aceitei Jesus, não foi. Foi num momento específico da minha vida em que realmente eu entendi que Deus estava acima de tudo e de todos. Então, nesse dia em que eu nasci de novo, eu recebi o Espírito Santo. E a Bíblia diz, né, no texto de Romanos, agora voltando lá, Romanos capítulo 8, naquele texto que nós lemos, né, que nós, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, se nós temos o Espírito de Deus, a Bíblia diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos seus filhos. Então, o Espírito Santo que está em nós, ele testifica, ele fala, olha, você está salvo, você é filho de Deus, você nasceu de novo, existe essa testificação. E aí, o que acontece? Esse texto que nós lemos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu entendi que eu não perderia a minha salvação, que eu havia nascido de novo, que eu passei a ter essa convicção de que eu realmente nasci de novo, eu perdi aquele medo, eu vivia atormentado, né, achando que eu podia perder a salvação, eu perdi aquele medo. Então, e aí ele fala do amor como sendo, né, Jesus sendo entregue por nós, né, e dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Porque a gente compreende que o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós foi suficiente para nos dar a salvação. E aí, voltando lá ao texto de Romanos, capítulo 8, ele vai falar aqui, né? Olha lá o que diz o versículo 8, no capítulo 8 de Romanos. Vamos voltar lá um pouquinho. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andar segundo a carne não é uma tarefa que nós sozinhos consigamos fazer. É impossível para nós não andarmos segundo a carne se o Espírito Santo não tivesse nos regenerado. A Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus, a semente de Deus nele não permite que ele continue pecando. E olha só uma coisa interessante sobre o nascimento. Quando nós nascemos nesse mundo, eu nasci no dia 16 de dezembro de 1978.
Quem fez força para eu nascer? Foi eu ou foi a minha mãe? Minha mãe. O novo nascimento não somos nós que fazemos força para nascer. É poder de Deus, é o Espírito Santo regenerando, fazendo com que o nosso espírito seja religado a Deus, uma obra espiritual que nós não podemos ver e que nós não podemos fazer, não depende de nós. Quem fez força para que nós nascêssemos foi Jesus na cruz do Calvário. Ele sim pagou o preço e sofreu muito para que nós fôssemos salvos. Então, quando diz aqui que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, é que aqueles que nasceram de novo passam a ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí o que fala aqui? Olha, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que a lei não podia fazer, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenou o pecado da carne. Gente, esse texto aqui ele é tão profundo que a gente lendo assim, a gente não para analisar. Esse da lei do pecado da morte é o que aconteceu lá no Jardim do Éden, não é isso? A condenação, né? Ele vai falar o 2 aqui, ó. Porque o Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. No caso, o pecado da morte lá no Éden, não é isso? Isso, e também da lei que Moisés trouxe, né? Que Deus trouxe através de Moisés, porque a lei ela não serviu para salvar ninguém. Todos que tentaram cumprir a lei falharam, até o próprio Moisés, que não conseguiu entrar na terra prometida. Então Moisés é a figura perfeita de que pela lei ninguém é salvo. Por quê? Porque o ser humano sempre vacila. Mas para que a lei serviu? A lei serviu para apontar o pecado. Inclusive, até uma comparação interessante é a seguinte: o apóstolo Paulo fala que a lei ela serviu para poder nos fazer conscientes do nosso pecado e ressaltar a graça de Deus, tanto quanto o céu escuro e negro ressalta as estrelas. Por que as estrelas brilham no céu? Porque o pano de fundo é escuro. Então, por que a graça ela sobressai? Porque a lei demonstra a escuridão das trevas espirituais do pecado. E aí é que está o contraste. Então a lei teve que vir primeiro para que nós entendêssemos que nós precisávamos da graça. E a gente até citou isso na aula passada. Um evangelista, né, que ganhou milhões de pessoas, inclusive o fundador da igreja metodista, John Wesley. A gente tem que ter respeito por um homem desse, né, que evangelizou a Europa e ganhou milhões para Jesus. Ele diz o seguinte: pregue 90% lei e 10% graça. Por quê? A pessoa só vai aceitar a graça se ela entender que é pecadora. Às vezes a gente falha no evangelismo, eu falei isso na aula passada, porque a gente quer apresentar a graça sem antes passar pela lei. Primeiro a pessoa tem que estar convencida de que o pecado dela é mau, de que ela vai para o inferno, de que o pecado dela desagrada a Deus, para depois a gente apresentar o plano de salvação. Porque senão quando a gente apresenta o plano de salvação primeiro, a pessoa diz assim: ah, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Deus está na minha vida, eu sou uma pessoa boa. E ela se cerca de um monte de justificativas, porque ela não consegue enxergar que o pecado dela vai levá-la para o inferno. Então no evangelismo, a gente vai falar isso na matéria de evangelismo, primeiro a gente leva a pessoa a entender que ela é pecadora, que o pecado dela é mau, que ela está separada de Deus, para depois apresentar o plano de salvação, né? Então, esse é o passo. E aí, né, como o pastor falou, a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Aí, no versículo 3, olha a profundidade desse texto aqui. Deus enviou Jesus em semelhança de carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, condenou o pecado na morte. Sabe o que Jesus fez aqui? Ele se tornou o que nós éramos para que nós nos tornássemos o que Ele é. Houve uma troca. Jesus foi feito em semelhança do pecado, foi condenado na carne, para que nós nos tornássemos o que Ele é. Então, olha o milagre da salvação. Jesus sendo feito semelhante ao pecado, ao que nós éramos, para que nós fôssemos feitos semelhantes a Ele.
Nós somos a semelhança de Cristo, a semelhança de Deus. E aí, quando há essa troca que Jesus se torna aquilo que nós éramos, nós nos tornamos aquilo que Ele é. Porque aquilo que precisava ser feito, foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Então nós fomos liberados, né, de pagar o preço do pecado, porque Jesus pagou por nós. Esse é o milagre da salvação. É Deus do início ao fim. E o que a gente precisa fazer? Simplesmente, o que Deus exige de nós é a nossa entrega de coração. É a única condição do novo nascimento. É se entregar de coração. É o que muita gente na igreja não entende. Gosta do louvor, gosta da pregação, tem amigos na igreja, né? Está aqui envolvido com as coisas de Deus, mas não se rende de coração, tem reservas, gosta do pecado. Quando está lá fora, né, a coisa muda, não é mais aquele irmão e aquela irmã abençoada de dentro da igreja, lá fora já é outra coisa. Enquanto a pessoa não abrir mão daquilo que prende ela, se render de coração, né, Deus não vai entrar forçado no coração de ninguém. Jesus fala, né, eis que estou à porta e bato. É a pessoa que tem que abrir. Ele não vai invadir o coração de ninguém. Esse é o milagre do novo nascimento. E aí, na continuação aqui do capítulo 8, alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Até aqui? Não? Olha o que acontece aqui no final do versículo 17. E se filhos, ou seja, se nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos então herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados. Deus é dono de quê? De tudo. E o apóstolo Paulo fala, sabe sobre o que? Fala o que a respeito de nós? Tudo é vosso. O apóstolo Paulo ele vira para os cristãos e diz assim: tudo é de vocês. Por que tudo é nosso? Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus conquistou tudo quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele tomou as chaves da morte do inferno das mãos de Satanás. E quer ver uma coisa aqui que a gente não para analisar, mas que é profundo? A Bíblia diz aqui no livro de Romanos, eu não lembro o texto agora, depois eu trago para vocês, que nós julgaremos os anjos. Já parou para analisar a dimensão, a profundidade disso? Aqueles demônios que hoje nos perseguem, nos perturbam, nos tentam, um dia na eternidade estarão diante de nós, eles estarão pequenininhos, e nós, com o corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, para julgá-los. Vocês julgarão os anjos. O apóstolo Paulo fala isso, se não me engano, em Coríntios, porque havia uma briga na igreja entre os irmãos, e os irmãos estavam recorrendo aos ímpios para poder julgar a questão deles. Ele diz assim: poxa, vocês não têm maturidade para resolver a questão de vocês? É necessário ir a ímpios? Vocês não sabem que nós julgaremos os anjos? Olha só a dimensão da salvação em Cristo Jesus. Somos herdeiros de Deus, né? Herdeiros em Cristo. E aí, só para finalizar, que já deu 11h30, né? Nós vamos entrar um pouquinho sobre a questão da salvação. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? A gente falou sobre a questão, né, daquele texto de Apocalipse, né? Se alguém abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Nos tempos de Jesus, os romanos, eles faziam 4 refeições diárias. Os judeus, eles tinham apenas 2 refeições formais. Geralmente, a nossa principal refeição é o meio-dia, né, o almoço. O judeu não. O judeu, na hora do almoço, é muito parecido até com o americano. O americano, ele chama almoço de lanche, né? Lanche, porque naquele horário ali eles comem um sanduíche, alguma coisa rápida. Então o judeu, a principal refeição dele não era no meio-dia, era no final da tarde, ao anoitecer. Porque chegava-se, né, da lavoura, das tarefas do dia,
E aí a pessoa, o judeu, ele tinha uma característica que eu acho muito interessante. Ele fazia a sua principal refeição no divã. O que era o divã? Era um local acolchoado, almofadado, né? Onde a pessoa sentava ali depois de um dia de trabalho, lavava os pés, que era costume, né? E ali, bem relaxado, bem tranquilo, ele fazia a sua principal refeição do dia, que era chamada de ceia. Eu, por exemplo, lá em casa, a minha cadeira da mesa de jantar não é muito confortável. Então, quando eu estou a fim de comer, relaxar, eu vou para o sofá, né? Mas o meu sonho um dia é poder ter uma mesa, uma cadeira na minha mesa de jantar mais confortável um pouquinho. E o judeu, ele tinha isso, né? Uma ideia interessante, você comer num lugar mais confortável, mais relaxado. E quando Jesus ele faz a ceia com os discípulos, o cenário era esse. O cenário era um local, né, com uma mesa baixa, onde os discípulos se sentavam confortavelmente, tanto que foi capaz de que quando, ali naquele momento da ceia, Jesus revela que haveria um traidor, quem sentava do lado de Jesus era João. E Judas tinha intimidade com Jesus, porque Jesus fala assim, aquele que mete a mão comigo no prato, esse é o que me trai. E quando Judas traz Jesus, ele trai com um beijo no rosto, Jesus fala assim, amigo, com um beijo você me trai, amigo, chama ele de amigo. Então Judas era um dos que estavam próximos ali de Jesus, um homem de confiança. Ninguém suspeitou de Judas quando Jesus falou que alguém o trairia. E aí eles começam a se perguntar, será que sou eu? Será que sou eu? Quem é? E aí eles estavam tão constrangidos com aquela revelação e tão assustados, que eles não ousaram perguntar a Jesus, eles pediram para quem? João. E aí João estava sentado no divã, Jesus do lado, e Jesus era como se fosse o paizão deles, né? Apesar de terem ali alguns mais velhos, Jesus era o grande, assim, aquele conselheiro, amigo, paizão. E aí João, que era o mais novo dos apóstolos, ele reclina sobre o ombro de Jesus, então eles estavam quase que deitados ali no divã, né? E pergunta, Senhor, é eu que vou te trair? Né? Quem vai te trair? E aí Jesus fala, aquele que mete a mão comigo no prato, esse é o que me traz, se referindo a Judas. Então os discípulos ali naquele momento, né, acenaram, João, pergunta aí, cara, você está do lado dele, você é o mais novo, né, o discípulo amado, quem ele tem mais apreço. Pergunta você, porque a gente está até com medo de saber quem é. E aí ele faz esse gesto de deitar no colo de Jesus, ali no divã. Então isso era possível, né? E aí quando Jesus fala, lá em Apocalipse, é o mesmo João, né? Olha o significado, a profundidade daquele texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, ceiarei com ele. A palavra no grego é ceiar, ou seja, a principal refeição do dia. Era a refeição onde você só convidava para estar na mesa contigo quem era teu amigo, quem era próximo a você. O judeu tem muito isso, né? Para você sentar na mesa com um judeu, é porque você é próximo a ele. Nos tempos de Jesus, por que os fariseus se escandalizavam quando Jesus ia comer na casa dos cobradores de impostos, quando ele estava ali no meio daquela turma que os judeus não aceitavam, as prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores, porque quando Jesus sentava na mesa para comer com eles, aquilo ali representava comunhão, intimidade. Eles ficavam, né? Como é que pode um homem que se diz o Messias ter comunhão, ter intimidade, ser amigo dessa gentalha, né? Dessa gente aí, desses pecadores, sendo que eles eram os piores, né? Mas tudo bem, eles se julgavam melhores. Então eles não aceitavam que Jesus comesse com aquelas pessoas. Por quê? Porque na cultura judaica, comer, sentar na mesa com alguém, era sinônimo de amizade, de comunhão, de aliança. Tanto que Davi fala, prepara uma mesa perante mim, lá no Salmo 23, na presença dos meus inimigos. Ou seja, quando um inimigo, né, quando você convidava um amigo para sentar com ele e comer, era uma aliança, era sinônimo de paz. Então, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, era Deus dando paz àqueles conflitos que haviam no tempo de Davi, que foram muitos, né? Então, o livro de Provérbios fala que aquele de quem Deus se agrada terá paz com os seus inimigos. Então, essa mentalidade de paz, de aliança, tinha muito a ver com uma refeição, com comer junto, sentar junto, dar um banquete, né?
Os reis davam muito banquete naquela época. E aí, quando Jesus fala lá no livro do Apocalipse, se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus estava não falando ali especificamente da comida, mas da comunhão, do relacionamento, de fazer parte da vida da pessoa, aquela que abre a porta para Jesus. Então, esse é o significado ali da ceia no Apocalipse, quando Jesus fala isso. Então, como nós falamos aqui logo no início da aula, né? Conhecer a cultura judaica é fundamental para a gente conhecer a profundidade do Novo Testamento. E na próxima aula a gente vai mergulhar ainda mais nessa questão cultural, porque tem muita coisa ainda da cultura da época que a gente precisa entender para ler o Novo Testamento com outros olhos, né? Interpretar melhor o Novo Testamento. Mas encerro então hoje aqui esse início que foi sobre o novo nascimento, que é um tema muito importante, e Deus tocou no meu coração de um tempo para cá, para que eu falasse sobre o novo nascimento nessas aulas do Novo Testamento, porque eu acho que assim é o tema principal, eu tenho certeza que é o tema principal e o grande problema das igrejas hoje: pessoas que não nasceram de novo. Pessoas que estão na igreja porque querem ser abençoadas, porque têm amigos, porque gostam do louvor, porque se sentem tocadas pela pregação, porque acreditam em Jesus, mas não estão dispostos a fazer o sacrifício necessário como Abraão fez e como o jovem rico não fez. Pessoas que estão na igreja, mas que têm apego ao dinheiro. Não, o dinheiro não abre mão, né? E a Bíblia fala que a avareza é idolatria, aquela pessoa que é apegada ao dinheiro. E precisa entender aquela pessoa de que é necessário abrir mão daquilo que se mais ama, colocar Deus acima de tudo, para que realmente possa o Espírito Santo fazer uma obra na vida da pessoa. Amém? Alguém quer fazer outro comentário sobre esse tema? Antes da gente encerrar. Então, semana que vem, nós estamos juntos novamente, com aula de Velho Testamento. E se não conseguir aprontar a apostila de Velho Testamento para vocês na próxima aula, vocês continuam, né, com a folhinha. E na outra semana, com certeza, que a gente está fazendo uma revisão dessa apostila de Velho Testamento, trazendo algo melhor, né, com mais conteúdo aí para vocês. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus de mais essa oportunidade. E queria pedir ao Diácono Cristiano, que está aí hoje com a gente nessa primeira aula, para estar fazendo essa oração final. Amém. Senhor Deus, glorioso Pai, Senhor, queremos agradecer a Ti, ó Deus, por esse momento que podemos, meu Pai, passar aqui neste lugar, Senhor, aprendendo a Tua palavra, pelo conhecimento, meu Pai amado, ao qual Tu tem nos dado, Senhor, nos enriquecendo, Senhor, e podemos aprender cada vez mais de Ti. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, por todas as palavras, por tudo que foi dito nesse lugar. Senhor Deus, agora, Pai, continua conosco, abençoando as nossas vidas, nos guardando por cada dia, nos protegendo a cada dia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, essa é a minha oração, agradecendo ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, vocês quatro que vieram hoje, vou pedir a Valéria para incluir vocês no grupo, e a gente coloca lá até amanhã, talvez no máximo, a aula